Eu faço aqui um apelo às autoridades eclesiásticas desse país. Quando eu olho para a história de Moisés e o que ele fez pelo povo de Deus no Egito, eu percebo que Moisés era um homem patriota, um homem que amava os seus irmãos de nação. Moisés nunca seria usado por Deus se não existisse no coração de Moisés o desejo de libertar o povo de Deus. E a Bíblia conta que no momento em que um soldado egípcio sentava o relho no hebreu, chicoteava sem dó, Moisés se irou, atacou aquele soldado por causa da injustiça que estava acontecendo. E tudo que Moisés fez, movido por Deus, foi para que o povo tivesse liberdade. Sim, liberdade. E talvez hoje muitos acham que têm liberdade, ou que essa liberdade está garantida para o futuro. Mas isso não é o que nós estamos vendo. Mas o que nós estamos vendo é que a nossa liberdade tem sido roubada. E a desculpa usada para roubar a nossa liberdade é por causa do vírus chinês que gerou essa pandemia que estamos atravessando. Hoje eu recebi a notícia de que portas de comércio estão sendo soldadas. Estão lacrando as portas dos comércios. Porque, segundo o governo, não pode abrir comércio nenhum para evitar o contágio, para que a curva caia. E o mais engraçado é que nós estamos há 40 dias em casa e a tal curva não para de subir. Mas eu sei o que você está pensando. Vagnão, se não fosse o que fizemos até agora, a curva estaria muito maior, estaríamos em colapso. Então, peraí, se o governador queria mesmo resolver o problema, ele teria feito o lockdown desde o começo. Ele teria fechado avenidas, ele teria fechado o comércio, ele teria feito tudo desde o início. E não ficaria adiando de 15 em 15 dias a quarentena. Se eles queriam mesmo resolver o problema, eles teriam feito o lockdown desde o início, ou seja, o fechamento completo de tudo desde o início. E não ficaria com esse papinho de que o topo vai ser daqui 15 dias, aí passa 15 dias, o topo é daqui 15 dias, aí passa 15 dias, o topo vai ser daqui 15 dias de novo. Meu irmão que está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa. No começo da pandemia, nós tínhamos um pão francês, certo? Um pão francês. Com 30 dias, nós comemos esse pão francês. Até que surgiu o tal R$600 da ajuda do governo. E a primeira parcela foi paga na semana passada. Você ganhou um pedacinho de pão para passar um mês. E nós sabemos muito bem que uma família não consegue passar um mês só com um pedacinho de pão. Enquanto você estava preocupadão em sacar os teus R$600, a mídia dá-lhe pavor e medo em cima das pessoas. Notícias ruins o tempo todo. Foram até o cemitério. Mas o engraçado é que no dia que foram filmar as covas, não teve nenhum enterro, nenhum velório. Estranho isso, né? Enquanto você pensava nesses R$600, muita desinformação aconteceu. E muitos já estão passando por uma extrema necessidade. E vão receber no próximo mês mais um pedacinho de pão. E isso está parecendo mais uma forma de enrolarem o cidadão até que a sociedade entre em um colapso social verdadeiro. E para você que está me assistindo e não sabe o que é um colapso social, meu Deus, não queira viver isso. O colapso acontece quando não existe mais de onde tirar dinheiro, mas as pessoas vão precisar comer. As pessoas vão saquear mercados, roubar lojas, roubar casas, e a polícia não vai conseguir fazer nada. Ninguém vai poder fazer nada. E logo depois disso, a miséria se instaura. Mas lembre-se do que eu te falei no começo do vídeo. Se os governadores quisessem mesmo resolver o problema, eles tinham feito o lockdown desde o início. Pense comigo, porque só agora exigiram o uso de máscara para entrar em todo lugar? Por que só agora? Por que não exigiram isso desde o início? Eu fiquei sabendo também de uma igreja que estava fazendo os cultos no estacionamento da igreja. Cada família ou cada casal ia de carro até o estacionamento, ficava dentro do carro, e eles faziam um culto no estacionamento aberto. Nenhuma família tinha contato com a outra.
totalmente isolados, e até isso proibiram. Ou seja, o Estado, nesses dias aqui no Brasil, tem sido um grande inimigo da nossa liberdade. Porque com as suas próprias atitudes e decisões, eles mostram a nós que estão postergando o fim dessa quarentena. Porque fizeram dessa situação um palanque político. Estão fazendo todo o povo de idiota. E perceba você que as atitudes dos governadores andam em plena harmonia com a mídia. E segundo a mídia, o maior problema da nação é o Bolsonaro. Meu irmão, peça para o Espírito Santo abrir a tua mente nesse momento. Porque a nossa liberdade está em risco. E a grande novidade daqui a uns dias, sabe qual vai ser? Lockdown. O que era para ter sido feito lá atrás, se realmente eles quisessem resolver o problema, eles vão querer fazer agora. E não é novidade para mim e para você de que a economia foi para o saco. Aqui em São Paulo, João Dória, junto com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciaram um rodízio mais do que rigoroso, com a desculpa de que as pessoas têm que ficar em casa. Mas eu pergunto, por que não fizeram isso no início? Na cidade onde eu moro, é máscara, você tem que usar máscara. Por que não fizeram isso no início? Mas sabe qual era a verdadeira intenção deles? Era comprar sem licitação. Aqui em São Paulo, João Dória comprou respiradores 2 vezes mais caro do que outros estados do Brasil. E quem vai pagar a conta somos nós. Há 3 dias, meu irmão teve um acidente de bicicleta. Ele destroncou a clavícula. Foi para o hospital e ontem eu visitei ele no hospital. E sabe o que eu achei engraçado? Que esse hospital fica num lugar onde tem muita gente, muito bairro populoso em volta. E eu vi muitos dentro do hospital sem máscara. E logo depois que eu visitei meu irmão, eu entrei no elevador e desci. Tinha uma enfermeira dentro do elevador. E eu perguntei para ela assim, tem muito caso de Covid-19 aqui no hospital? Ela ficou sem graça e disse assim, eu não estou sabendo de nenhum. É sério que eu estou te falando. Ela disse com essas palavras, eu não estou sabendo de nenhum. Naquela hora eu fiquei pasmo. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Quem está mentindo? Quem é o mentiroso da história? Independente de quem seja o mentiroso. Se continuar como está, nós vamos chegar no caos social. E com o povo fragilizado, pobre, miserável, fica muito mais fácil de dominá-los. Igual é na Venezuela, onde as pessoas comem cachorro, comem carne podre, e eu sei que muitos não estão se apercebendo a respeito dessas coisas. Muitos estão caindo na narrativa da mídia. Muitos absorveram essa podridão toda e já perderam a liberdade. E o que para muitos é uma loucura, é uma insanidade, o único que fala em voltar é o presidente. Mas o presidente leva fumo todo dia na mídia. Todo dia. E você sabe que isso é verdade. Quiçá a solução de tudo isso fosse a derrubada do presidente. Esses governadores são lobos. Lobos carnicentos. Que querem o poder a todo custo. E encontraram, nessa situação que estamos vivendo, a chance de levar o Brasil à miséria. Mas eu não vim nesse vídeo aqui para defender o presidente. Eu só estou falando daquilo que eu tenho visto. E nós não podemos ser covardes nesse momento. E é por isso que eu falei de Moisés. Eu quero que você imagine se Moisés olhasse os seus irmãos hebreus no sofrimento e simplesmente virasse as costas. Ah, deixa lá. Deixa sofrer. Deixa ser escravo. Que percam a liberdade deles. Eu vou para o palácio, eu estou bem pra caramba. Você já imaginou se Moisés fizesse isso? E hoje nós estamos passando por uma situação muito parecida. Será que os líderes evangélicos desse país vão ver tudo isso acontecer e vão ficar quietos? Vão ver a liberdade do povo ser destruída e ficar quietos? Eu gostaria que você enviasse esse vídeo para o teu líder, para o teu pastor, para todos os líderes dessa nação. Porque nós temos que fazer alguma coisa antes que o pior aconteça. Porque na hora de pedir voto, esses patifes vão na igreja com a cara de pau. Se fazem de evangélicos, se fazem de católicos, se fazem de espíritas para enganar você. Para você entender melhor, eles agem igualzinho a Faraó. Quando Faraó segurava o povo e não deixava o povo ir. Uma hora ele deixava o povo ir, mas queria as riquezas do povo. De um jeito ou de outro, Faraó queria o mal do povo hebreu. Porque nunca esteve no coração de Faraó o desejo de ver o povo hebreu em liberdade. Mas entenda, Deus encontrou em Moisés um coração de guerreiro. Um coração de alguém inconformado com o que estava vendo.
Por isso agora se faz necessário uma atitude. Eu faço aqui um apelo às autoridades eclesiásticas desse país, para que de uma forma ou de outra se reúnam e cobrem dos governadores uma atitude responsável. Meus irmãos, nós não queremos ver as pessoas morrerem infectadas com isso, mas também não queremos ver as pessoas morrerem de fome e na miséria. E é para isso que o país tem caminhado. Entenda uma coisa, até certo momento, até certo ponto, nós podemos reverter o que está acontecendo. Mas se continuar assim, vai ser irreversível. No início de tudo isso, eu achei o Silas Malafaia um pouco exagerado. Lembra no início? Quando ele falou, se não tiver uma liminar aqui, eu não fecho a minha igreja. Inclusive, muita gente grande interpretou ele mal. Mas você quer saber da verdade? Ele estava certo. Pois ele mesmo falava, como que eu vou fechar a minha igreja se o shopping está aberto? Se o sistema de transporte está funcionando normalmente? Que negócio é esse? Ele estava certo. Entenda uma coisa, meu irmão, eu não estou fazendo vista grossa. Sim, está morrendo pessoas, infelizmente. Mas nós temos que entender que se continuar dessa forma, vai morrer muito mais gente, mas de pobreza e miséria, de fome. Se chegarmos ao ponto de um caos social, aí você vai ver o que é a taxa de homicídio aumentar lá nas nuvens. De pessoas que vão tirar a vida uns dos outros para conseguir um pacote de arroz, um pacote de feijão. Lembre-se disso, uma sociedade prostrada na miséria não oferece risco nenhum para um político que vive uma vida de rei às custas do povo. Você não vê nenhum desses governadores aí tentando encontrar um ponto entre a prevenção do Covid-19 e a roda da economia. Você não vê, porque a única coisa que você vê é a mentira de uma classe de políticos que querem que você acredite que eles estão preocupados com você. Oh, meu Deus, isso está muito errado. Que depois desse vídeo você pense como Moisés pensou no momento em que o soldado batia no seu irmão hebreu. Eu não estou falando para você que você vai sair batendo nas pessoas por aí. Mas nós, como cidadãos dessa nação, como a maioria nesse país aqui, devemos mostrar a nossa força. E mais uma vez eu faço um apelo aos líderes. Os líderes evangélicos dessa nação, padres, seja quem for, pressionem o governo de seus estados para que parem com essa patifaria, para que encontrem uma forma da economia girar, junto com a prevenção, antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.